Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no canal Nosso Pensamento Social, iniciando esse quadro aqui de vídeos, de conversas, de debates. Tá? Hoje com o nosso convidado aqui, Tárcio Violim, né? Tremendo convidado, na verdade, diga-se de passagem, já para um primeiro início de projeto. Tá? Vamos iniciar então. Pode se apresentar, Tárcio, para o pessoal, né? Tua formação, tuas pesquisas, enfim. Olá, como vai, Eduardo? Obrigado por ter me convidado para participar desse programa. É um prazer sempre falar sobre esse tema. Meu nome é Tárcio Cabral Violim, né? Eu sou advogado aqui em Curitiba, no Paraná. Sou da área do direito administrativo, né? Que é o direito da administração pública. E daí eu fiz meus estudos aqui em Curitiba, então especialização em Direito Administrativo pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos. Depois eu fiz mestrado na Universidade Federal do Paraná em Direito do Estado, na área do Direito do Terceiro Setor, né, parcerias entre a administração pública e as ONGs. Depois eu fiz o meu doutorado também na Universidade Federal do Paraná, na área de democratização dos meios de comunicação. Foi um doutorado na área de Estado e políticas públicas, né? E depois o meu pós-doutorado, que daí eu acabei decidindo estudar as questões relacionadas ao bolsonarismo e ao neoliberalismo e ao fascismo, né? Meu pós-doutorado foi na USP e o meu supervisor foi o professor Henrique Ricardo Lewandowski, né? Que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, desses meus estudos sobre bolsonarismo, fascismo e neoliberalismo, daí eu publiquei um livro, né, foi o ano passado que eu publiquei o livro, que é o título, né, do meu pós-doutorado, essa questão do bolsonarismo, né, o fascismo neoliberal brasileiro do século XXI. Esse meu livro ele pode ser baixado de graça na internet, no site da editora FI, ou nas minhas redes sociais, e daí se alguém quiser ter o livro físico, né, em casa, pode comprar, na verdade encomendar a preço de custo, né, nem a editora nem eu temos qualquer lucro sobre isso, mas pode encomendar pelo correio para chegar impresso em casa, daí a um preço também a preço de custo, né. Então é na editora FI, F-I, inclusive é do Rio Grande do Sul, essa editora, né? Você é de qual cidade mesmo, Eduardo? Novo Hamburgo. Né? Então a editora FI é do Rio Grande do Sul. E foi o ano passado, né? Foi um pouco, eu quis agilizar até a publicação, porque daí eu queria publicar um pouco antes das eleições, né? Daí aproveitei o meu livro e as conclusões, meus estudos, e publiquei alguns vídeos eu sempre fui atuante em blog, no Instagram, mas o ano passado eu acabei publicando uns vídeos curtos no meu TikTok, por incrível que pareça, e acabou fazendo um certo sucesso esses vídeos, vídeos curtos para o pessoal mais jovem no TikTok. Então, acabou cedendo a plataforma. Teve vídeo lá que teve 500 mil de acessos, né, para tratar dessa questão do fascismo, do bolsonarismo, bem na época das eleições e depois também pós-eleições, com essa possibilidade de golpe que a gente teve aqui no Brasil. Então eu acabei fazendo bastante vídeo nesse sentido, o que acaba popularizando, né? Às vezes a gente faz uma publicação, faz estudos e não publica, ou publica e ninguém vê o livro, né? Eu tento popularizar ao máximo, né, os meus estudos, socializar ao máximo meus estudos, por isso que eu já publico em PDF de graça na internet, e também via daí o TikTok, as redes sociais, a gente acaba também fazendo com que mais pessoas tenham acesso aos nossos estudos. Eu acho isso bem interessante. Sim. De suma importância, na verdade, né? Porque a gente viu agora já, na verdade, desde sempre o ramo acadêmico ele sempre ficou muito restrito a universidades, né? Os artigos, as publicações, elas eram feitas para bancadas pequenas, para exposições já dentro desse espectro, né? Isso também causou esse efeito, essa lacuna, na verdade, do conhecimento difundido na sociedade, que também trouxe a facilidade para a direita e para essas células de extrema-direita a ideologia fascista, ideologias extremistas, né? Então, o ramo acadêmico agora está presente, não só tu, como vários outros que também agora estão se dispondo a
a vir debater e aparecer, está ajudando bastante agora a conseguir neutralizar até certo ponto, mas também conseguir traduzir para a sociedade o que de fato são esses extremismos, o que de fato são esses pensamentos, como eles são difundidos, qual é a origem deles, né? Então isso é realmente isso é muito importante. Pode continuar. Não, é isso, concordo com você. E esse tema daí realmente é um tema palpitante, né? Hoje em dia, a gente passou aí 4 anos num governo complicado, de extrema direita, e daí tem uma discussão acadêmica e política, o que foi isso, né? Pelo que a gente passou, né? Se era só uma direita, se era uma extrema direita, se era realmente um fascismo, se é um protofascismo, tem toda essa discussão acadêmica e política sobre o que a gente passou, e claro que muita gente tentou já enquadrar isso durante o governo, que foi o meu caso, mas agora cada vez mais vão existir estudos com relação ao que aconteceu no Brasil. Eu vejo talvez de 2013 para frente, com jornadas de junho, com Lava Jato, com impeachment / golpe de 2016, e depois a eleição do Bolsonaro e esse governo desastroso que foi, né? Então isso tudo ainda vai ser bastante estudado na academia, e a gente tentou dar uma contribuição, um grãozinho de areia ali nesse debate. Tu acha que a jornada de junho, isso pôde contribuir de alguma maneira com essa ascensão do fascismo, logo depois com o impeachment da Dilma, né? Golpe? Eu entendo que sim, né? A gente pode depois até conversar um pouco mais sobre as características do fascismo, né? Mas eu entendo que tem sim algumas características ali, porque por mais que tenha sido bastante plural, né, o movimento dessas jornadas de junho de 2013, teve ali uma das grandes características foi a questão da despolitização, né? Um ódio à política, né? Um ódio aos políticos. Então chegou um momento nesse movimento que não podia ter participação de partidos políticos, né? Eram expulsos, né, com violência até, se queimava bandeiras de partidos políticos nesses movimentos. Então, isso é uma das características do fascismo. Esse ódio à política e aos políticos é uma das características do fascismo. Sim. As jornadas, elas iniciaram com uma revolta estudantil, né, em suma, mas, no meu ponto de vista, o grande problema disso foi talvez a inaptidão na época do governo em conseguir trazer essa revolta popular, né, dos estudantes, principalmente para o seu lado, né? O governo acabou deixando isso de lado, acabou abordando uma pauta um pouco mais neutra, né, em primeiro momento querendo neutralizar ali a questão dos conflitos, né, e mais para frente acabando, né, com a criação de outros movimentos, MBL, movimentos de direita que já começaram a ser financiados, se aproveitando dessa falta, desse senso, né, essa falta de senso, essa falta de sensibilidade do governo na época, para conseguir trazer, né, a população de volta para o seu lado. Mesmo assim, ainda conseguiu a reeleição, né? Mas que infelizmente acabou uma série de fatores, né, não só esse, resultando no golpe da Dilma, né? É isso aí. Mas a questão da jornada de junho também é outra questão que ainda vai ser bastante estudada, porque realmente são vários fatores, né, que levaram aquilo. Existe uma certa discussão com relação a se fosse com o Lula, se teria acontecido. Me parece que talvez não fosse possível barrar aquilo, porque na verdade me parece que foi até um movimento internacional contra o que se quis fazer aqui no Brasil, que era basicamente diminuir o lucro dos bancos e de fortalecer a Petrobras, né? Então, tanto a questão financeira, bancária dos bancos, quanto a questão petrolífera,
Existia um movimento muito grande de fora do Brasil para o Brasil e para outros países do mundo, e com o dinheiro que eles tinham, né, financiamento, coisas que se descobriu e se descobre até hoje, cada vez mais, ia ser difícil segurar aquilo que aconteceu. Nas eleições, que nem você falou, ainda se conseguiu, né, se reeleger a presidenta Dilma, mas logo depois, também por interesses, me parece, bastante externos, né? Externos e relativos à questão de dinheiro mesmo, né? Tanto questão bancária quanto questão petrolífera, acabou que não se aceitou o resultado de uma eleição e acabou se fazendo um impeachment aí que me parece de fachada. Foi um golpe, no mínimo político, mas também para muitos juristas um golpe jurídico, né, no sentido de alguém que tinha milhões de votos e não cometeu qualquer tipo nem de crime comum, nem de crime de responsabilidade, acabou perdendo o seu mandato. E daí tem outras análises, né, de que, não, é porque um dos motivos era não só o ódio ao PT, que foi implementado a partir principalmente dessas jornadas de junho e desse movimento internacional na questão do petróleo e dos bancos, mas também muitos falam na questão por ela ser mulher e outras análises. Isso, muita coisa ainda vai vir à tona aí, porque a questão histórica realmente, às vezes a gente dentro ou logo depois, é difícil fazer certas análises, e isso com o tempo a gente vai conseguir clarear melhor tudo isso que aconteceu. Sim. Até certo ponto a gente consegue ver que o PT, na verdade, ele foi meio que não vou dizer bode expiatório, mas ele foi a bola da vez, né? Ele foi utilizado porque até então tu não tinha, até mais ou menos, até a eleição da Dilma e do Aécio, tu não tinha essa luta entre partidos, essa guerra entre partidos. Tu tinha, claro, as disputas políticas, né? Tu tinha as questões partidárias que sempre houveram. Mas a partir do primeiro questionamento, né, da primeira indagação do Aécio sobre a veracidade das urnas, dos votos, foi que se começou essa introdução dessa ideologia mais fascista, dessa ideologia que começava a pregar o ódio, não necessariamente, né, não haviam mais argumentos, não era mais sobre o candidato, mas era assim, ou sobre suas pautas, mas era assim sobre a índole daquele candidato, a índole daquele partido. Então, o PT ele começou a ser atacado, e junto com isso, né, começou a se criar essa narrativa do antipetismo, que acabou pegando muitas pessoas não politizadas e acabou inserindo na mente dessas pessoas uma falsa identidade de colocação social, de colocação de classes. Tu pega hoje, a gente tem uma clara ruptura em vários setores da sociedade, né? Tem as classes mais pobres que não se identificam com os meios de governo que as favorecem, né? E a gente tem também a classe média, que apesar de estar muito mais próxima da pobreza na nossa pirâmide social, ela acaba jogando contra a base que também a favorece, né? Então, esses eventos que aconteceram aí a partir de 2010, eles até parece que foram estrategicamente planejados para acontecer da maneira que foi, né? Talvez não com o Bolsonaro, talvez o Bolsonaro não fosse o plano A da extrema-direita ou da direita, mas ele foi o que se acendeu pela questão do populismo, pela questão da revolta popular, por essa ideia que justamente a direita tinha imposta, né, na população do antipolítico, da antipolítica, antipartido. O Bolsonaro entrou como o ser salvador, né, que também é um dos aspectos principais do fascismo, que é tu ter um ídolo, digamos assim, para salvar a nação, né? E foi com base nisso que o Bolsonaro conseguiu toda a base eleitoral. O PT acabou... o fascismo precisa, né, de um inimigo, né? Seja um inimigo interno, um inimigo externo. Então, assim como, né, no nazismo alemão tinha o inimigo que era o judeu, que era o comunista, que era
Testemunha de Jeová, que era, né, agora me fugiu quem lê a mão lá, como é que é, as moças que lêem a mão, oh meu Deus, fugiu. Sim, Gypsy, as ciganas. Os ciganos, né? Então esses eram os inimigos do nazismo e que eles queriam exterminar. E aqui no fascismo brasileiro do século XXI, né, quem foi, que nem você disse, a bola da vez, o inimigo a ser combatido, exterminado mesmo, era o PT e o presidente, né, atual, agora Luiz Inácio Lula da Silva. Porque, por exemplo, se for assim, a gente trazer agora até para a situação, né, mais atual, o PT, ele parece que ele aceitou todas as decisões, né? Não parece não, de fato ele aceitou todas as decisões tomadas, as decisões antigovernamentais tomadas na época. Creio eu que Lula, ele acreditou muito no poder das instituições para poder ser julgado da forma que foi, né, por Sérgio Moro, e se manteve íntegro, se manteve consciente até o momento que de fato ele conseguiu, né, o julgamento, os processos anulados e a soltura, né? E acredito que foi provavelmente no momento exato que a gente estava na beira da ruptura para um golpe de Estado, não há dúvidas nisso. Pegando agora esses resquícios que a gente está conseguindo trazer do governo anterior, né, essa base militar que havia sido formada pelo Bolsonaro, né, documentos sendo encontrados, né, documentos pró-golpe. Então, essa volta do Lula, ela veio no momento quase que aos 49 do segundo tempo, né? Acredito que se Lula não tivesse não conseguisse ter saído da prisão a tempo, muito provavelmente hoje a gente já estaria dentro de um golpe de Estado, né? Dentro de uma dissolução da democracia. Dissolvimento, desculpa. A nossa imprensa, né, a chamada grande imprensa, ou a velha imprensa, junto com quem tem o poder do dinheiro no Brasil, né, que acaba tendo uma ideologia aí de centro-direita, ela tenta nos fazer acreditar que o lulismo ou o petismo é algo de extrema esquerda, enquanto que o bolsonarismo é de extrema direita. Quando na verdade não, né? A gente sabe que o Partido dos Trabalhadores, ele não é revolucionário, ele é reformista, ele não é de esquerda e nem de extrema esquerda, ele é de centro-esquerda, né? Quase então, democracia. Ele é, né, um social-democrata e realmente, que nem você falou, o Lula e o partido aceitaram as decisões das instituições, não sei se confiava, mas aceita, né, as decisões institucionais, e depois, né, acabou ocorrendo que deu certo essa questão de barrar, né, a reeleição do ex-presidente Bolsonaro e elegeu o novo governo aí do Lula 3, chamado Lula 3, né? Uhum. Mas vamos falar um pouquinho de fascismo, então? Vamos. Uhum. Então a gente pode iniciar. O fascismo, na verdade, ele é um fenômeno já do século passado, que veio se aprofundando cada vez mais, né, em suma na Europa, chegando no Brasil aqui, né, meio acanhado, mas foi tomando forma de forma estrutural já a partir dos anos 70, né? E hoje, claro, conjuminando aí na eleição do Bolsonaro, dentro dessa tua visão, tu acha que ele ingressou de fato como ideologia no Brasil? De qual maneira? Eu acho que a gente precisa fazer primeiro um levantamento um pouquinho histórico sobre o fascismo, né? Existia um movimento reacionário no século XIX, na França, que não chegou a, né, ainda ter esse nome de fascismo, mas era bastante reacionário, era reacionário contra a Revolução Francesa, no caso, né, os ideais burgueses aí da revolucionários franceses. Esse movimento reacionário francês acabou, então, influenciando algo que daí surge, que nem você falou,
na Europa, né, no período entre guerras, logo depois da Primeira Guerra Mundial, na Itália, com o nome, né, de fascismo. Eu analiso isso, né, mais aprofundadamente lá no meu livro, depois convido todos, se quiserem, dar uma olhadinha no PDF que tem de graça lá na editora FI. Mas então surge não necessariamente ele é o criador, mas ele é o grande, né, líder daquele momento, que é o Mussolini, na Itália, no período pós Primeira Guerra Mundial e um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Então esse fascismo na Itália, ele acaba sendo um movimento político e de massas, que a gente diz, ele acaba sendo uma ideologia. Muitos fascistas, ou hoje os bolsonaristas falam, eu não gosto de ideologia, mas eles não sabem que eles também têm uma ideologia, né? Não é um movimento apenas, o fascismo não é apenas um movimento conservador, ele é um movimento reacionário, né, contra o que aconteceu de questões civilizatórias, principalmente pós-revoluções burguesas, seja a Revolução Francesa, a Revolução Estadunidense, ou a Revolução Inglesa, e uma das primeiras palavras aí que a gente pode caracterizar o fascismo é essa questão do irracionalismo, né, contra a ideia da razão. Tudo que existiu de estudo no mundo, né, civilizatório, seja na antiga Grécia, na antiga Roma, depois um período mais complicado no Ocidente, no período da Idade Média, mas depois, quando volta a idade, né, a ideia de razão com as revoluções burguesas, né, a partir principalmente, mais famosa é a Revolução Francesa, contra tudo isso, todas essas conquistas civilizatórias burguesas, né, iluminismo, renascimento, ideias de modernidade, ideia de liberalismo, né, não só o liberalismo econômico, mas o liberalismo político. No direito, a questão do constitucionalismo também, que começa a surgir também a partir da Revolução Francesa, essa ideia de democracia, né, seja a democracia liberal ou depois, um pouco depois, a democracia social, a democracia já vindo lá do período grego, mas que também retorna nos ideais revolucionários franceses, a ideia de república. Encontrei isso na internet sobre período mais complicado. Às vezes ele funciona meio que quase como uma inteligência artificial. Sempre ouvindo a gente. A ideia de república também, né, que surge a partir desse momento, pegando lá a república da antiga Roma, mas com a ideia de bem comum, de busca, que o Estado tem que buscar o bem comum, o interesse de todos. Daí, século XX, a questão de estado de bem-estar social, Estado de Direito, né, que também é uma conquista da Revolução Francesa, essa ideia de tripartição de poderes. Todas essas conquistas, né, que vêm daí com a ideia de direitos fundamentais, direitos humanos, aquele lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, tudo isso que são conquistas civilizatórias das civilizações, principalmente do Ocidente, o fascismo é contra, né? Então ele é contra, basicamente contra a ideia de razão, contra a ideia do iluminismo, né? Por isso que a gente fala que não é só, eles não querem só conservar algo, eles são reacionários, eles são contra o iluminismo, eles querem voltar ao tempo pré-iluminismo. Então, esse fascismo, ele na história, ele entrou no poder tanto via golpes ou via também eleições, né? Esse protofascismo brasileiro entrou via eleições, né? A gente teve exemplos na Europa de golpes, e não necessariamente quando você tem um governante fascista, ou às vezes até um governo fascista, que você já tem implementado um Estado fascista, um Estado totalitário fascista. Muitos estudiosos dizem que, por exemplo, na Alemanha você tinha um nazista, né, um nazifascista no poder, que era o Hitler, você tinha um governo nazista, mas muitos dizem que o Estado alemão só ia virar realmente um Estado nazista se tivesse tido a vitória da Alemanha na Segunda Guerra, que daí sim seria um Estado nazista, né? Até tem filmes e séries, tem uma série que agora não vou me lembrar o nome, o Senhor do Castelo Alto, alguma coisa assim no Prime. Que mostra como se o Hitler tivesse vencido as eleições, como se o Japão e a Alemanha nazista tivessem invadido ali os Estados Unidos e estaria dividindo o poder. Então é interessante, né, algumas análises aí ficcionais sobre essa questão, o que teria acontecido se o Hitler tivesse
vencidas as eleições, e muitos daí, estudiosos do nazismo e do fascismo dizem que o Estado fascista, né, nazi-fascista, só teria sido realmente implementado a partir da vitória do Hitler. Daí a gente fala então que são reacionários e são contra, né, contra as conquistas civilizatórias, mas vão defender coisas das mais variadas possíveis, e tem vários autores que eu analiso no meu livro, tanto da época, né, pré-Segunda Guerra Mundial, vários autores que estudaram já o fascismo no começo do fascismo, autores que estudaram o nazismo e o fascismo logo depois da Segunda Guerra Mundial, e autores mais recentes que também fazem esse estudo do fascismo. Então o fascismo vai ter várias características. E quando a gente fala de várias características do fascismo, não necessariamente todo regime fascista vão ter todas essas características, né? Às vezes vai faltar um elemento ou outro, mas se você fizer uma junção de várias características, você vai caracterizar um governo, uma pessoa ou um Estado como algo fascista. Mas basicamente o fascismo ele é autoritário, né? Via ditadura, via uma ditadura totalitária, um Estado totalitário, né? Vai sempre querer manter o status quo. Então o fascismo ele nunca é revolucionário. Tinha gente na época lá de Mussolini, ou até mesmo do Plínio Salgado aqui no Brasil, com o integralismo, né, que é o fascismo brasileiro, no período entre guerras, que falava que eles eram revolucionários, mas não, né? Quem quer manter o status quo não é revolucionário, né? Por isso que não dá para dizer que fascismo é algo revolucionário, e também não é evolucionário reformista, né? Porque eles não querem evolução, eles não querem só conservar, eles querem retroagir. Então eles não querem evolução de algo, eles querem retroagir a um período pré-iluminismo. Então, o fascismo daí tem várias características, algumas a gente até conversou aqui rapidamente, né? Uma delas é o extermínio dos seus opositores, né? Na Alemanha nazista era o judeu, no bolsonarismo é o Partido dos Trabalhadores, né? E sempre com uma ideia de violência, se utilizar de violência, o povo armado, né? A questão das armas, a questão do militarismo, sem qualquer crítica ao militarismo, a questão do tradicionalismo, né? De ideais da tradição lá do passado, um passado mítico aí, principalmente machista, patriarcal, né? São muitas características que eu analiso lá no meu livro. Daria para a gente ficar aqui acho que mais 5 horas falando dessa características do fascismo. A gente pode depois também voltar a conversar sobre algumas. Outra característica final, assim, que são várias outras, mas também é importante, a questão de um desdém que eles têm com relação às minorias políticas. Isso é importante, né? As minorias políticas que não são necessariamente minorias numéricas, né? Mas os pobres são considerados minorias políticas, as mulheres são minorias políticas, por mais que elas sejam maioria numérica, mas minoria no sentido de direitos, os negros e indígenas, questão do público LGBT+, deficientes, imigrantes, refugiados, pessoas com religiões, né, minoritárias também, tudo isso são minorias. E o fascismo, né, e o Bolsonaro também tem essa característica, a gente vai poder daí fazer algumas ligações com relação ao fascismo para o bolsonarismo, tem essa característica de não querer respeitar essas minorias, né, de dizer que a maioria tem que esmagar a minoria. Né, isso o Mussolini falava, o Hitler falava e o Bolsonaro também falava. Tem um livro até, que eu também não vou me lembrar o nome agora, eu sou péssimo para lembrar nome, mas tem um livro que diz lá as frases famosas do Bolsonaro, né? São 1000 e poucas frases do Bolsonaro famosas, e uma delas é essa, que a maioria tem que esmagar a minoria. Numa democracia, a maioria pode até ganhar no voto. Isso é legítimo, né? Que a maioria numa democracia representativa ganhe no voto. Mas sempre com respeito às minorias, né? Sempre devendo existir uma oposição, devendo existir uma representação também de uma minoria. Isso tudo é importante dentro de uma democracia, e o fascismo vai contra tudo isso. Então, eu apontei aqui algumas características bem rápidas sobre o fascismo, e várias dessas características, se não todas as características, infelizmente a gente tem na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? No final do meu livro, já adiantando um pouco, eu acabo fazendo uma análise daquilo que eu falei inicialmente. E no Brasil, né?
Porque no Brasil teve o integralismo do Plínio Salgado no período pré-Segunda Guerra Mundial. Chegou então, o Plínio Salgado era um integralista, era um fascista. O partido do Plínio Salgado era um partido integralista, um partido fascista, mas eles não chegaram ao poder, né? Para alguns historiadores, graças ao Getúlio Vargas, aquele golpe do Estado Novo em 1937, o Getúlio Vargas ele dá um golpe não só contra os comunistas, mas também contra os integralistas, né? Para ele continuar, para o próprio Getúlio Vargas continuar no poder. Então os nazistas e os integralistas acabaram não chegando ao poder via eleição aqui no Brasil. Talvez eles tivessem ganho a eleição de 1938 se não tivesse tido o golpe do Estado Novo do Getúlio em 37. E daí, então, não teve, né, governo fascista, integralista no Brasil, e também me parece que aqui no Brasil de hoje, do século XXI, a gente não chegou a ter um Estado fascista, né? O Bolsonaro só ficou 4 anos no poder, fez bastante estrago, mas não chegou a transformar o Estado brasileiro num Estado fascista. A gente continua com a nossa Constituição Democrática, por exemplo, de 1988. Muitos discutem se o governo foi fascista ou não. Eu acho que até peguei esse termo do meu supervisor, do professor Ricardo Lewandowski. Ele prefere dizer que o governo, me parece que mais foi um protofascismo, o início de um fascismo, mas não necessariamente foi um governo fascista de fato. Muitos autores vão entender até que se tivesse o Bolsonaro vencido as eleições, ou se ele tivesse conseguido dar um golpe, né, contra as eleições, ou agora no dia 8 de janeiro, daí sim ele teria mais condições num segundo mandato de implementar o fascista no Brasil. Ele teria mais poder para fazer isso, né, um governo fascista. Agora, a figura do Bolsonaro em si e vários familiares dele e representantes do governo dele são fascistas, né? A gente pode dizer por características. Eu trouxe também alguns exemplos no meu livro, mas talvez a mais famosa é aquele membro do governo dele que fez um vídeo em que era igual ao Goebbels, né? O representante lá, o publicitário do nazismo do Hitler. Um representante do governo brasileiro fez um vídeo igualzinho na estética, com música, tudo parecendo algo nazista, né? Mas esse ao fundo. Sim, isso é só um exemplo, né? Ele vai, quando ele viaja, ele vai visitar neonazistas, ele recebe visitas de neonazistas no Brasil, ele, né, na live, ele vai lá e toma o leite lá que os nazistas e a Ku Klux Klan tomam, né, são nazistas e racistas. Então, são milhares de exemplos de que a figura do Bolsonaro, ele em si, é sim um fascista. Tem gente que fala, não, você não tem medo de ser processado, né, porque está chamando ele de fascista, mas o meu estudo na USP foi para isso, né, para eu fundamentar essa minha posição. Então, eu estou denominando alguém que tem características fascistas e estou tentando provar ali no meu livro. Se eu por um dia sofrer algum processo, meu livro, meus estudos pós-doutorais vão ser a minha defesa, né? Mas realmente a gente às vezes tem que tomar certos cuidados, porque, claro, nem tudo no governo dele foi fascista, né? Mas a figura dele, eu chego a essa conclusão lá, de que realmente o Bolsonaro e o bolsonarismo acaba tendo elementos fascistas. Realmente. E também tem essa questão, eu já havia mencionado, das características principais do fascismo, mas que ele nem sempre se coloca do mesmo jeito em todas as sociedades, né? Tanto que o fascismo do Plínio Salgado, do integralismo, ele era contra o neoliberalismo, né? E o liberalismo. E o Bolsonaro, quando faz a arquitetura disso aqui, ele traz o neoliberalismo junto consigo, né? Ele faz uso dessa onda neoliberal justamente para instigar os mais jovens que estavam entrando já nesse discurso neoliberal, né, tentando juntar essa questão econômica junto da sociedade para poder estruturar isso na ideologia que ele estaria vindo a pregar futuramente, né? Eduardo, eu diria para você que essa questão do neoliberalismo e do fascismo,
por mais que eu tenha tratado isso nos meus estudos pós-doutorais, o pós-doutorado é só 1 ano, né? Então é muito rápido. O meu doutorado na Federal, eu fiquei 4 anos estudando a questão da democratização dos meios de comunicação. Então 4 anos é uma coisa. O pós-doutorado é 1 ano só, então é algo bem mais rápido. Eu acabei fazendo uma análise, sim, do neoliberalismo no meu livro, nesses meus estudos, mas, para falar a verdade, dá para até uma dica, né, para quem quiser estudar isso, seja num TCC de final de curso, numa faculdade ou para pós-graduação, mas é um dos pontos interessantes essa tua questão, porque tem gente até querendo debater comigo hoje, tem um jurista, que eu não vou citar o nome, mas que é do Nordeste, um grande jurista do direito administrativo, que quer debater comigo essa questão. Ele é neoliberal, ele é um liberal econômico, radical, e ele não aceita, né, eu dizer que o bolsonarismo é um fascismo neoliberal. Ele diz que fascismo é uma coisa e neoliberalismo é outra, quando, na verdade, eu trago elementos muito semelhantes de fascismo e neoliberalismo. Uma das grandes características do neoliberalismo é querer também exterminar os seus adversários. O neoliberalismo do Pinochet no Chile, o neoliberalismo do Ronald Reagan, da Margaret Thatcher, o Reagan nos Estados Unidos, da Thatcher na Inglaterra, o próprio Collor aqui no Brasil, né? Fernando Henrique Cardoso também, a gente pode dizer que por mais que o PSDB antigamente fosse social-democrata, depois ele virou neoliberal. Uma das características do neoliberalismo, não necessariamente de matar, por mais que o Pinochet tenha feito isso no Chile, mas o neoliberalismo ele tem a característica de tentar eliminar os seus adversários também, né? O neoliberalismo inglês, estadunidense, brasileiro quiseram, sim, não só com o Fernando Henrique, mas também com o Temer agora, finalmente, exterminar, por exemplo, os sindicatos de trabalhadores. Né? Essa é uma característica do neoliberalismo. Enquanto fala-se em Estado mínimo, né, no neoliberalismo, mas é um Estado mínimo na questão de prestação de serviços públicos, de gastos sociais, de intervenção direta na economia, mas é um Estado máximo, é um Estado policial para exterminar sindicatos, para barrar movimentos sociais, para botar na cadeia adversários políticos, como foi feito, por exemplo, na questão da Lava Jato, para matar gente, como foi feito com o Pinochet no Chile. Então, para barrar também movimentos ambientais e outras questões. Então, isso são características também do neoliberalismo. E, para terminar porque a tua pergunta não é fácil de ser respondida, Eduardo, é uma pergunta muito boa. Alguns estudiosos do fascismo dizem assim, que o Mussolini, inicialmente, ele era, né, quando ele era mais jovem, ele era socialista, ele era de esquerda. Depois que ele vira um extrema-direita, um fascista, né? Mas o Mussolini, ele inicialmente, mesmo já com o discurso fascista, ele tinha um discurso de não ser liberal na questão econômica. Mas daí os estudiosos, seja do fascismo italiano ou do nazismo alemão, vão dizer que esse era um discurso só antes de entrar no poder. Mas que depois que entram no poder, eles são radicalmente capitalistas, eles são radicalmente de beneficiar o grande capital internamente nos países que implementam o fascismo e o nazismo. Então é mais um discurso para boi dormir aí, né, antes de chegar ao poder, mas quando chegam ao poder eles são sim liberais econômicos no sentido de garantir propriedade privada, de garantir grande capital privado, de não querer coletivização dos meios de produção, né? Isso não é o que acontece na prática em governos fascistas e nazistas. E daí, aqui no Brasil, também é algo bastante complexo. Eu tentei também, nesse 1 ano, claro, fazer o estudo do integralismo do Plínio Salgado, tem vários livros sobre isso, eu cito vários deles na minha obra, mas vão existir outras dezenas de livros que eu ainda também não analisei do integralismo, mas o integralismo ele era baseado em um tripé, 3 pessoas. Era o Plínio Salgado como grande líder, e daí tinha também na questão jurídica o Miguel Reale, que é o pai do Miguel Reale Júnior, que entrou com o pedido de impeachment contra a Dilma depois, e uma outra pessoa que era um líder do Nordeste, que agora também não vou me lembrar o nome, que fazia esse tripé do integralismo do Plínio Salgado, que era a vertente racista do integralismo aqui no Brasil. Não? Oi? Barroso? Não.
Barroso, é o Barroso. Que era, se eu não me engano, cearense, se eu não me engano, Barroso, que era o tripé, principalmente racista, porque o Plínio Salgado era descendente de indígena, né? Então ele não tinha, por mais que ele também tenha cometido desvios racistas durante a vida dele, mas ele era também ele era um descendente indígena, então ele não podia, talvez, não tivesse tanto lugar de fala aí para ser um racista também. Mas o Barroso era a vertente racista. E a vertente liberal econômica tinha um pouquinho já no Plínio Salgado, no Miguel Reale na época, mas tem essa análise, né, de que uma coisa é o que eles falam antes de chegar ao poder e outra coisa é o que eles fazem depois de chegar ao poder. Duvido que se o Plínio Salgado tivesse vencido a eleição com esse tripé racista e bastante conservador, e com todo aquele discurso dele, que ele iria fazer coletivização de meios de produção, ou que ele ia fazer reformas ou revoluções, né, no sentido de barrar grande capital, etc. Me parece que, se fosse repetir o que aconteceu em outros países com implementação de governos fascistas, isso também não ocorreria no Brasil. E o governo Bolsonaro, daí é escancarado, né? Por isso que eu chamo de fascismo neoliberal brasileiro, porque daí ele é escancarado, porque ele consegue daí ser claramente fascista e neoliberal ao mesmo tempo, né? Ele tem todas as características, ele pessoalmente, de um fascista, né? E também de um governo daí bastante neoliberal no sentido de privatizações, limitações de direitos dos trabalhadores, de pouquíssimos gastos sociais, precarização de tudo na área social, né? Ele teve uma grande oportunidade que foi, né, infelizmente existiu a Covid no Brasil, ele poderia ter pego essa questão e ter se sobressaído no sentido de incentivar a vacinação, de priorizar e aumentar e melhorar o SUS, mas não, ele fez tudo para uma forma, me parece quase que burra, né, de não aproveitar um revés para tentar fazer algo de bom, e ele acabou querendo precarizar mais ainda, né, colocando pessoas péssimas na área da saúde, na área da educação. Então ele precarizou educação e saúde, e teve uma característica bem clara também neoliberal, mais radical ainda, né, por isso que alguns autores falam em ultra neoliberalismo, né, com aquele ministro da Economia e com tudo que eles fizeram nesses 4 anos, que não é impossível, mas já dificultam o governo atual, mais que esteja tentando reverter algumas questões, mas não é de uma hora para outra que esse ultra neoliberalismo vai ser revertido no Brasil. Mas é isso, não sei se tentei pelo menos responder a tua pergunta. Não, claro, tá muito, foi muito sucinto. Claro que é uma pergunta que nem falou, complexa, são várias as questões a se ponderar, é uma variância alta, mas além disso, é bem aparente que o bolsonarismo ele usou do neoliberalismo justamente por essa vertente liberal da direita, né? Porque ele não teria conseguido todo o apoio que teve se ele não se utilizasse dessa vertente neoliberal, né? Mesmo, por exemplo, fosse pegar Fernando Henrique Cardoso, ou até mesmo Aécio Neves, Geraldo Alckmin, mesmo os expoentes da direita, eles não chegariam, no meu ponto de vista, a essa ideologia fascista empregada pelo Bolsonaro, né? Porém, o Bolsonaro, para conseguir essa base política sólida, né, partidária, ele precisou sim, inclusive trouxe Paulo Guedes, né, é o pilar neoliberal, justamente para conseguir essa ampla aprovação partidária, né? E uma das outras características que a gente vê no fascismo, isso em todos, né? Aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália, que ele surge justamente na sociedade quando está em um estado precário, né? Quando as pessoas estão desacreditadas na política, né? Quando elas começam a duvidar dos políticos, odiar os políticos, odiar a política, né? Muitas vezes eu gosto de debater sobre isso porque eu digo que as pessoas elas odeiam a politicagem e não a política, né? Pessoa que fala não gosta de política, não gosta de politicagem, né? Que são os meios que ocorrem dentro da política, né? A política, no caso, partidária, eleitoral, etc. E a gente teve, claro, essa questão, porque depois dos booms das commodities,
já no início agora da década passada, a gente começou a experimentar uma queda da economia, né? Depois veio, no meu ponto de vista, uma aplicação um pouco infeliz da ex-presidente Dilma na questão financeira, né? Acabando por gerar desempregos, né? E mais descontentação da classe trabalhadora, né? Que também deu um apoio para esse golpe que ela sofreu. Então a gente ficou muito tempo desestruturado socialmente e logo agora, nesses últimos anos, foi que a sociedade estava já completamente alienada, né, sobre essa ideologia, então foi, digamos assim, fácil de ser aplicado, né, fácil de conseguir passar para as pessoas essa ideologia e muito difícil provar o contrário, né? Por mais que a gente tente ser sucinto, por mais que a gente tente explicar, a direita, de uma maneira geral, ele é muito simples. Tem o que? Eu não escutei. A direita e o neoliberalismo, eles têm uma forma muito simplista de explicar as coisas na sociedade, né? São os benefícios de uma sociedade neoliberal é muito mais fácil do que tu conseguir explicar para a população os benefícios de uma sociedade com assistencialismo, os benefícios de uma sociedade com políticas públicas, né, a importância dessas políticas públicas. Então tudo isso conjuminou para essa introdução do fascismo, do bolsonarismo na sociedade. E, por exemplo, durante os dois primeiros governos do Lula, né, e até o primeiro governo da Dilma, a gente teve uma ascensão muito grande das classes menos privilegiadas, né, dos trabalhadores de maneira geral, que conseguiram alavancar os seus lucros, né, as suas propriedades, conseguiram adquirir seus bens, conseguiram ingressar na faculdade, né, porém, claro, também com o advento ali dos benefícios trazidos pelo governo na área de crédito, né, trazendo mais crédito para a população. E quando chega já no fim, né, do governo petista, a partir da questão do golpe, essas pessoas elas começam a ter a visão, né, já no início do governo de direita, a partir do Temer, a visão que eles foram prejudicados por conta das pautas abordadas ou não pelo governo petista, só que a atribuição de fato que eles deveriam estar fazendo eram nos governos atuais, né? Com a desestruturação ali com a reforma trabalhista, com o aumento com a inclusão, na verdade, do teto de gastos, que falou, né, também o teto de gastos, até no Estado mínimo, ele beneficia somente quem está no poder e as grandes instituições, né, mas ele acaba restringindo o investimento na população de maneira geral. E hoje, agora, depois desses dois mandatos de direita e agora de extrema-direita, a gente tem uma população dividida, né, praticamente 50-50, onde boa parte não consegue compreender de que maneira que a direita desestruturou a sociedade, né, não consegue enxergar esse lado, porque foi tão pautado o antipetismo, ele foi tão incluído na sociedade que a maneira para desestruturar isso vai ser muito complicado, né? Porque, como eu falei, o liberalismo ele vem de uma maneira muito simples, ele te vende uma ideia muito simples de evolução, de sociedade, de economia, mas quando tu se depara com a realidade que ele para conseguir remover isso da sociedade é muito difícil. Eu vou aproveitar esses 5 minutos finais que a gente tem, passar rápido, né, aqui conversando, para falar um pouquinho mais sobre as coisas que você apontou aí nessa tua ótima fala, né? São duas questões importantes nesses 5 minutos finais aí. Uma questão de que o fascismo é um movimento de massas, quando a gente fala movimento de massas, não é um movimento de classes,
né? Então não existe a questão do sentimento de classe das pessoas. Não há consciência de classe, né? Não há busca por um interesse comum de todos. Quando se fala em movimento de massas, é uma massa mais analfabeta política, né, que muitas vezes não entende de política, desiludida, desesperançosa com a humanidade. Então não existe implementação de fascismo e nazismo em sociedades equilibradas, em sociedades socialmente justas. Não existe exemplo de implementação de fascismo nesse sentido. Normalmente são sociedades em crise, né? O fascismo italiano surge a partir da crise do pós-Primeira Guerra Mundial. O nazismo alemão surge a partir da crise da pós-Primeira Guerra Mundial. São países que ficaram muito amargurados com o resultado da guerra, né? Então, eles tinham muito medo, uma sociedade com medo, né? Medo do futuro, medo do que poderia acontecer, e é o que acontece no Brasil também no período do governo Dilma, quando há uma crise econômica, acaba existindo uma possibilidade daí de ideias mais radicais de extrema-direita de serem implementadas. E daí, então, tem essas características do movimento de massa, né, que daí você consegue convencer melhor essa massa analfabeta política com medo, com insegurança, né? São massas, às vezes, que são sedentos por ter um grande líder, um líder que vai ser o salvador da pátria, né? Sem querer depender de instituições. Então esse líder vai, às vezes, poder passar por cima das instituições, né? O líder vai querer simplesmente exterminar as instituições se essas instituições não concordarem com esse líder fascista. Então, se o Supremo Tribunal Federal vai contra o líder fascista, vai querer ou exterminar o Supremo ou querer, né, fazer impeachment com os ministros do Supremo. Se a imprensa não está concordando com o fascismo, vamos exterminar essa imprensa, né? Se as ONGs, as entidades do terceiro setor não estão concordando, as ONGs ambientais não estão concordando, vamos também expulsar as ONGs. Isso não acontece só no fascismo brasileiro, acontece em outros lugares de ditaduras de direita pelo mundo. Então, essas instituições que são importantes, né, eu falei algumas delas, mas também tem exemplos de fascismo quando a burocracia não deixa o governo atuar, vai contra aquela burocracia, quando o Ministério Público vai impedir também alguma atuação, também vai contra o Ministério Público. Então, esse fascismo, uma das características é contra, e esse líder fascista é contra as instituições, se as instituições não funcionarem a seu favor. Então, por exemplo, um sindicato é uma instituição. Se tiver um sindicato que puxa o saco do governo, daí pode continuar. Agora, se for um sindicato de trabalhadores combativo contra o governo, vamos exterminar esse sindicato. E uma das grandes características também do fascismo, que vários autores trazem, é isso que você falou, né? Que é a questão de comunicação por meio de textos pobres, né? O fascista, ele não precisa da imprensa para se comunicar. Ele se comunica com textos pobres, por exemplo, no caso do Bolsonaro, via Twitter, né? Textos com, inclusive, erros de português, como não só o Bolsonaro, como o ex-ministro e ex-juiz de piso, o Sérgio Moro, né, com erros crassos de português. Então, os fascistas, eles costumam externalizar suas ideias com textos muito pobres, né, alguns chamam de novilíngua, né, e daí a gente teve exemplo não só na Alemanha nazista, no fascismo italiano, mas aqui no fascismo brasileiro bolsonarista também, essa questão de não precisar de imprensa, né? Então tem lá o cercadinho, comunica direto com a pessoa. Tem a internet, se comunica direto via live. Não precisa daí da imprensa, não vai precisar da Rede Globo, não vai precisar da Folha de São Paulo e dos outros meios de comunicação. Então tudo isso que a gente conversou e dezenas de outras situações, que daí eu convido todos e todas de pesquisar sobre esse assunto e repetindo aquilo que eu falei logo no começo, né, entrem lá na Editora FIA ou nas minhas redes sociais e baixem o meu livro de graça, em PDF, de forma digital. Lá tem mais informações sobre esse assunto, pesquisem. Claro que lá eu terminei de escrever no ano passado, então claro que eu não analiso essa tentativa de golpe de Estado que se tentou fazer agora dia 8 de janeiro, mas com certeza também é uma característica do fascismo, a tentativa de implementação do fascismo via golpes de extrema-direita, se utilizando ou de milícias armadas ou das próprias forças armadas de um determinado país. Né? Da minha parte, eu fico muito feliz, né, da gente poder ter tido essa conversa, Eduardo, agradeço realmente
a instituição de vocês estão trazendo esse tipo de debate. Fico muito feliz de ter participado. Queria te parabenizar, né, não só pelas tuas falas, mas também por essa ideia de criar esse foco aí de debate importante para ideias na questão social, e vou ficar sempre à disposição aí de vocês e agradeço o convite que vocês fizeram. Vou ficar à disposição não só nesse tema, mas outros temas que eu seja também especialista, ou que eu tenha já escrito algum livro ou feito algum estudo, eu fico à disposição de vocês. Sim, te agradeço também imensamente a tua presença aqui. Claro que pro nosso primeiro debate aqui, nossa primeira conversa, a gente já trouxe um assunto que é extremamente complexo, com muitas varianças, né? A gente tentou abordar da melhor maneira possível, mas claro que, como tu bem falou antes, era um assunto que renderia mais umas 5 horas de conversa, com certeza, né? Te agradeço novamente o nosso convite, mas claro, a gente vai com certeza aí continuar conversando. Vou deixar também os teus links na descrição ali para o pessoal poder acessar tuas redes sociais, o link da editora. Se tiver algum canal no YouTube, também posso deixar. Eu vi que tu também faz análises cinéfilas, né? Também você vai divulgar, mas eu já vou fazer o meu jabá aqui. Não claro, com certeza. Eu faço tudo isso de forma voluntária, né? Mas uma das minhas grandes atuações que eu faço é no Instituto Edésio Passos. Então eu convido todos vocês de entrar no Instagram, no Facebook e no YouTube do Instituto Edésio Passos. A gente tem vários programas lá na área do direito do trabalho, previdenciário, e eu tenho mensalmente também um programa lá na área de direito administrativo, direito constitucional, ciência política e teoria do Estado. Eu já trouxe grandes juristas, grandes políticos, grandes artistas para discutir isso no Instituto Edésio Passos. Convido todos e todas para minhas redes sociais, né? Principalmente o meu YouTube, e agora que eu falei para vocês aí o meu TikTok também, que está bombando lá, o meu TikTok, e fico à disposição de vocês. Tem um blog também, blogdotarso.com. Ele só não é blogdotarso.com.br porque tem aí o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Tarso Genro, que já tinha o blogdotarso.com.br. Aí o meu é blogdotarso.com, né? Então é no Instituto Edésio Passos, nas minhas redes sociais, e que nem você falou para a gente fechar aí, Eduardo, eu também, de forma voluntária também, eu gosto bastante de cinema, então eu tenho lá meu Instagram, que chama @criticocinema, que daí lá eu faço críticas também a filmes um pouco mais alternativos, alguns filmes também comerciais, mas também eu tenho esse meu hobby aí, que é a questão do cinema. Então tá bom, Tarso, muito obrigado pela tua presença com a gente aí. Espero que a gente possa trazer novos debates, né, novas gravações para nós aí. Uma boa noite, um bom dia e uma boa semana aí para ti. Muito obrigado, tchau para todos e todas. Tchau.